Após quase 3 anos de pandemia da Covid-19, Nova Friburgo ultrapassa a triste marca de 1.000 vidas perdidas para a doença. Autoridades e profissionais da saúde que atuaram na linha de frente falam sobre essa batalha nos últimos anos na cidade. Veja a seguir. – 12 de março de 2020. Uma data que ficará marcada para sempre como a primeira morte por Covid-19 no Brasil. A pandemia que se espalhava ao redor do mundo não demoraria para chegar em Nova Friburgo, no estado do Rio. Naquela época, pouco se sabia sobre a doença, o que aumentava ainda mais o desafio para as autoridades. A pandemia foi uma coisa nova para todo mundo, né? Além de ser nova, era assustadora. Ela trouxe pânico geral, não só para aqueles que atuavam na área da saúde, como para toda a população. E o que fazer para combater um vírus desconhecido? E pior, que se proliferava de maneira tão rápida entre a população. Éder conta que o trabalho em conjunto e o diálogo fizeram a diferença no início dessa batalha. Nós tínhamos o diálogo não só com a sociedade e com a sociedade civil organizada, né? Nós tínhamos um COI, que era um comitê operacional de emergência, que a gente se reunia diariamente, todos os dias, 2 vezes ao dia, até para discutir e ter uma discussão ampla de tudo aquilo que seria feito naquele momento crítico de pandemia. Apesar do esforço por parte do poder público, a pandemia se alastrava. Em Friburgo, o primeiro decreto determinando o fechamento de estabelecimentos foi emitido ainda no mês de março. A doença, no entanto, avançava e um colapso em unidades de saúde começava a se instaurar. As pessoas estavam agravando muito rápido, já chegavam para a gente no hospital os pacientes muito graves e acabavam indo a óbito rapidamente. Foi uma situação bem complicada porque você se coloca no lugar, né, daquele paciente, daquela família. Por mais todo o conhecimento que você tenha e você tente fazer alguma coisa, não dependia só da gente. Era questão de dias, às vezes o paciente já chegava, às vezes no outro dia ele não estava mais de lá. A essa altura, as pessoas se viam obrigadas a mudar toda a rotina. No ápice da pandemia, carros de som circulavam pelas ruas pedindo que os moradores não saíssem de casa. Máscaras e álcool em gel começaram a fazer parte do cenário urbano. Era tudo muito desconhecido e foi um campo, né, que a gente não estava acostumado, a gente nunca tinha passado por isso antes, então foi bem complicado a nível do que poderia ser feito, a nível de como tratar os pacientes, a nível do que esperar desses pacientes, né? E à medida que os fatos foram acontecendo, a gente foi vendo a gravidade de toda a situação. Em meio ao caos enfrentado pelos profissionais de saúde, chamava a atenção o descaso por parte de uma parcela da população que desacreditou da gravidade da doença. Mesmo com o número de mortes aumentando, constantes aglomerações, principalmente noturnas, e disseminação de fake news dificultaram ainda mais o trabalho de quem atuou na linha de frente. No início, a gente esperava que fossem pacientes com comorbidades, né, com múltiplas doenças, pacientes idosos, imunodeprimidos. E na primeira onda, a gente foi afogado, né, eu diria, assim, parecia um tsunami, porque a gente viu muitos jovens agravando, morrendo, e foi muito difícil, assim, pacientes gestantes, puérperas e muitas vezes várias pessoas da mesma família morrendo, né, ao mesmo tempo. Então isso foi muito complicado. O mês com mais mortes causadas pela Covid-19 aqui em Friburgo aconteceu em abril de 2021. Naqueles 30 dias foram feitas 152 certidões de óbitos na cidade. Esse dado é da Central de Informações do Registro Civil dos Cartórios do Brasil. Como gestora, te confesso que foi assustador e a gente precisou usar a lei, né, para poder estar buscando formas de abastecimento imediato de medicamentos e materiais através de processos emergenciais e de uma reestruturação de leito no Hospital Raul Sertã, onde por necessidade de um ápice da pandemia entre março e abril, a gente teve que fechar uma das clínicas, que era a clínica cirúrgica, suspendendo assim efetivamente todas as cirurgias eletivas e criando leitos disponíveis só de uma clínica, somente para atendimento aos pacientes com Covid-19. Nesse momento, o número de vidas perdidas para a doença não parava de subir.
Se iniciava, assim, uma força-tarefa em todo o mundo para disponibilizar uma vacina que controlasse a contaminação e, principalmente, a disparada dos casos. A chegada do imunizante foi mudando pouco a pouco o cenário. A gente conhecia muito pouco da própria vacina e a população era um desconhecido. A vacina era desconhecida à população, o que gerou um pouco de dificuldade na sua distribuição e alcance populacional. A gente otimizou toda a dinâmica. A gente ampliou os postos, que são as nossas UBSs, por vezes levamos às ESFs e assim começamos a fazer a divulgação, chamando a população e mostrando a importância de se vacinar. Hoje, quase 3 anos após o início da pandemia, Nova Friburgo ultrapassou a marca de 1.000 mortes pela doença. Um dado triste, mas que poderia ter sido ainda mais crítico, de acordo com a secretária. Se não tivéssemos avançado com a vacina, com certeza esse número teria sido muito maior. Então a gente conseguiu vacinar hoje para casa de mais de 94% da população com primeira dose. A gente continua informando a importância de se vacinar. As pessoas precisam buscar as doses que faltam. Ou seja, por mais que o pior tenha passado, todo cuidado é pouco para manter o vírus controlado. O importante é que todo mundo se vacine para que os números de casos dessa pandemia não voltem a crescer novamente.